Olá, terceiro ano. E aí, como é que vocês estão, meninos e meninas? Felizes, alegres, animados, fazendo tarefa, lendo, com saúde? Então, isso é o que importa, certo? O importante é não desanimar, tá certo? Então, veja só, hoje a nossa aulinha será de português, certo? A tia está organizando um horário para a gente não ficar mais confuso. Ok? Então, a nossa aulinha será de português. A tia, quando coloca aqui as páginas, é para que você veja também se aquelas páginas estão prontas. Porque eu sei que tem pessoas que estão com as páginas prontas. Aquelas que não estão, pode fazer, porque está dentro do assunto que a tia está explicando, tá certo? Na aula passada, a professora deixou aqui, contou duas fábulas, expõe aqui duas fábulas para vocês. Uma de Esopo e uma de Ricardo Dalai, certo? Então a professora pediu para que vocês escutassem e vissem onde é que estava a diferença, porque a mesma história ela pode ser contada em várias versões. Um escritor escreve e dá um outro final, o outro escritor escreve e dá um outro final. Então nós estamos vendo que o gênero fábula, histórias maravilhosas, onde uma de suas principais características é o que os animais que falam, que se comunicam, certo? E as fábulas antes, bem antigamente, elas eram usadas para transmitir ensinamentos à população, certo? Às pessoas, então elas eram usadas para esta finalidade, certo? Então toda fábula ela tem um ensinamento, certo? Nós não podemos confundir o gênero com o tipo de texto, certo? Qual é o tipo de texto que abrange a fábula? É o tipo narrativo. Por que narrativo? Porque tem personagem, tem o tempo em que aconteceu. Quando não tem tempo feito a fábula, mas nós sabemos que não tem um tempo determinado, mas que foi muito antigamente, muito antes, não é isso? Mas tem o espaço, tem personagem, tem acontecimentos, tem a conclusão que eu vou chamar de desfecho, certo? Então, tudo isso aí faz parte do tipo narrativo, ok? Então, a professora trouxe aqui uma fábula de Esopo e a professora trouxe aqui uma fábula de Ricardo Dalai. E o que foi que a professora pediu? Para que vocês vissem onde era que estava a diferença. Vamos lá ver o que foi que Esopo disse em sua fábula. A fábula foi sobre a cigarra e a formiga, onde a cigarra só cantava e a formiga só trabalhava. E aí o inverno chegou, não foi? Elas fazem isso no verão para no inverno estarem protegidas. Então o inverno chegou e a formiga estava lá no cantinho dela, toda preparada para receber o inverno. E aí a cigarra, morrendo de frio, foi procurar abrigo. Lembram disso? E na versão de Esopo, e aí, o que foi que aconteceu? A cigarra deu, a formiga deu abrigo à cigarra, hein? Olha o dedinho. O que foi que ela disse? Já que você flauteou todo o inverno, todo o verão, dance no inverno agora. E não abriu a porta para ela. Então, esta foi a versão de Esopo, certo? E na versão de Ricardo Dalai, o que foi que ela fez? E qual foi o ensinamento transmitido lá por Esopo? A fábula mostra que é preciso pensar no dia de amanhã para não se arrepender depois. Esta foi a versão de Esopo. E a versão de Ricardo Dalai, o que é que ele diz? Será que a formiga deu abrigo à cigarra? Deu. Sabe por quê? Porque ela valorizou o trabalho da cigarra. Ela disse o seguinte: Ô, dona Cigarra, pode entrar. Está com frio, está com fome. Entre, a casa está sempre aberta para a senhora. Porque enquanto eu trabalhava, a senhora tocava para me alegrar. Então, esta foi a versão de Ricardo Dalai. Ricardo Dalai fez isso. Ele escreveu uma versão boa, fazendo o bem, certo? E aí, qual foi o ensinamento dele? Qual foi? É que todas as atividades elas precisam ser respeitadas, certo? Eu trabalho de uma forma, o outro trabalha de outra, o cantor tem a sua função, o artista dele, o professor dele, papai e mamãe têm uma função e nós precisamos respeitar todas elas,
certo? E aí eu trouxe hoje, além da nossa regrinha de português, certo? Entre essas páginas, que a tia vai falar sobre isso, eu trouxe aí uma compreensão e interpretação de texto, certo? Nós sabemos que a narrativa, ela abrange vários gêneros textuais. Elas abrangem a novela, certo? Ela abrange também os contos, as fábulas e vários gêneros, a notícia, certo? Elas recebem qual é o tipo de texto? O narrativo, porque eu vou identificar todos os elementos que faz parte da narrativa dentro desses textos, certo? Então, na fábula, eu encontro tudo isso. Hoje eu vou ler uma fábula aqui para vocês e depois eu vou fazer algumas perguntas aqui no quadro para você fazer no caderninho de português. Esta fábula aqui também é de Esopo. Olha, aí o que é que acontece? Nós terminamos identificando as características daquele escritor, certo? Porque ele começa a escrever um tipo de texto, um tipo de gênero, e aí a gente começa a identificar. Esopo, ele é um escritor que gosta muito, mas ele pode fugir um pouco? Pode, certo? Eu vou hoje ler para vocês a fábula O Leão e o Rato. Depois eu vou fazer algumas questões, preste atenção. Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Olha, aí eu identifiquei o quê? Uma apresentação da fábula. E a apresentação é um elemento da narrativa, certo? Um rato, ele foi passear sobre um leão adormecido. Tava lá o leão, vamos imaginar. O leão tá lá, né? Lá no lugarzinho dele, aquele animal bem grandão e feroz, né? E aí aquele ratinho começa a passear por cima dele. Ratinho afoito, né? E corajoso. Quando o leão acordou, pegou o rato, colocou lá a patinha em cima dele. Já estava para devorá-lo, quando o rato, em gesto de desespero, pediu ao leão para que o deixasse ir embora. E o rato disse: Leão, se me poupares, te serei útil. E o leão, achando graça naquilo, soltou. Não deu a mínima para o rato, como se dissesse assim: vou deixar ele embora, ele é tão pequenininho, tão frágil para mim, que não vou nem perder o tempo de devorá-lo. E o ratinho foi embora feliz da vida. Tempos depois, o leão ficou preso em uma rede de caçadores. O rato ouviu seus rugidos de raiva. Foi até lá, roeu as cordas e o libertou. E disse ao leão: naquele dia zombaste de mim. Aprende então que até entre os ratos também se encontra a gratidão. Moral da história: uma boa ação ganha outra boa ação, certo? E qual foi a preocupação dele? Por que ele achou tão importante dizer que até entre os ratos há uma boa, também há gratidão? Por que ele se preocupou tanto com isso? Porque qual é a visão que nós temos de rato, né? Então, ele teve esta preocupação porque o leão não dava muita mínima para os ratos, porque é inferior a ele, né? Então, está aí mais uma fábula de Esopo. E você vai fazer uma atividade, tá certo? Eu vou colocar aqui neste quadro umas perguntinhas para vocês responderem no caderno de português. A primeira é: qual o título da história? Ó, qual o título da história? Qual o título da história? Segundo, qual é a nossa segunda questão? É a seguinte: usando a imaginação, onde os fatos poderiam estar acontecendo? Onde os fatos poderiam estar
acontecendo. Aí você vai usar a imaginação, tá certo? Você vai imaginar o seguinte: onde poderia estar um rato, o rato e um leão, certo? Continuando. A que gênero pertence este texto? Terceiro quesito. A que gênero pertence esse texto? A que gênero pertence esse texto? A professora está aqui sempre falando sobre os gêneros textuais, certo? E eu sei que você já sabe. Então, você vai colocar aí essas perguntas em seu caderno, certo? E vai responder. Você vai pesquisar sobre esta fábula. Você vai encontrar ela na internet, certo? E aí vocês vão falar sobre ela aqui. Depois vocês vão copiá-las em seu caderno, certo? Vocês vão copiar em seu caderno e lá na página 24 e 25, como a professora colocou aqui, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer uma leitura sobre os encontros vocálicos. Vamos entender o que são os encontros vocálicos? Vamos. Então, o que são encontros vocálicos? Vamos apagar aqui para a tia mostrar para você o que são encontros vocálicos. Então, o que são encontros vocálicos? Chamamos esse grupo de vogais de encontro vocálico as palavras que podemos encontrar com uma ou mais vogais, juntando em apenas um grupo, certo? Então, nós temos aí algumas palavrinhas que possuem encontros vocálicos. Por exemplo, eu tenho aí, ó, peixe, tenho aí cenoura. Vamos identificar aí estes encontros vocálicos. Eu tenho aí, ó, a palavrinha caixa, certo? Aí no livro de vocês, eu tenho aí também uma palavrinha mamão. Vamos lá identificar esses encontros vocálicos. Vamos, eu tenho aqui, ó. Onde é que tem duas vogais juntas? Eu tenho aqui, ó, o E e o I. Eu tenho aqui também o O e o U. Tenho aqui, ó, o A e o I. E tenho o A e o O. Então, é um encontro de duas vogais. Estão vendo aqui, ó, na mesma palavra. Então, aí é o nosso encontro vocálicos. Depois que vocês copiarem a fábula no caderno, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão colorir dentro da fábula todos os encontros vocálicos, tá certo? Então, essas duas páginas, elas precisam ser feitas. Se vocês já fizeram, então vocês vão fazer as atividades que eu passei e vão colorir os encontros vocálicos na fábula depois que vocês copiarem, tá certo? Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Beijo para vocês, tá certo? Tchau!